Boa noite, então, pessoal. Nós vamos começar a aula de hoje, a nossa 26ª aula de Biologia, e a nossa aula de hoje vai ser comigo, eu, professor Marcelo, e, desse lado, a professora Tayane. A nossa aula de hoje vai ser sobre biomas do Brasil. A gente dividiu a aula de biomas em duas. Hoje nós vamos falar sobre biomas do Brasil e na próxima aula nós vamos falar sobre os demais biomas do mundo. Opa, aqui. Apenas para conceituar biomas, um bioma ele pode ser definido, segundo o IBGE, como um conjunto de vidas vegetal e animal constituído pelo agrupamento de tipos de vegetais, tipo de vegetação contíguo, e podem ser identificados a nível regional, com condições de geologia e clima semelhantes e que historicamente sofreram os mesmos processos de formação da paisagem, resultando em uma diversidade de flora e fauna própria. Então, os biomas, eles são as áreas que eles vão nos apresentar a flora e a fauna típica e condições, eles apresentam uma flora e uma fauna típica, na verdade, né, com condições climáticas e geológicas bastante semelhantes. Aqui, então, apenas um mapa mundi, ilustrando os biomas do mundo. Nós vamos ver mais sobre eles na próxima aula. Hoje nós vamos só ver os biomas brasileiros. Sim, Milena. Os biomas, então, ele faz parte, né, está constituído junto com o ecossistema, né? Agora a gente vai ver ao longo da aula de hoje, da próxima aula, um ecossistema específico, né? Tipo, com determinadas vegetação e determinadas fauna vai caracterizar aquele bioma, né? Tipo, um ecossistema específico, típico, que vai delimitar cada ecossistema. Então, os biomas brasileiros, nós temos 6 biomas brasileiros, temos a Amazonas, nós temos também o Pantanal, nós temos também o Cerrado, nós temos a Caatinga, o Pampa e a Mata Atlântica. Nós vamos começar a ver, então, cada um deles. Vou começar, então, pelo bioma Caatinga. O bioma Caatinga, então, algumas das características gerais deles. Ele é um único bioma cujos limites encontram-se totalmente dentro de território brasileiro, ocupando, então, uma área de 750 mil a 1 milhão de metros quadrados, o que corresponde a uma cerca de 10% do território brasileiro. E ela está distribuída principalmente na região nordeste do país, estando presente nos estados do Rio Grande do Norte, Bahia, Ceará, Piauí, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, e apresentando uma faixa que se estende pelos estados de Minas Gerais. Aqui no nosso mapa, então, a Caatinga seria o que está em rosinha aqui. Mais algumas características da Caatinga. A Caatinga, então, ela possui um clima semiárido, ou seja, ela apresenta temperaturas anuais elevadas e uma seca prolongada e cíclica. A pluviosidade é de cerca de 50 milímetros a 1.000 milímetros anuais, onde está concentrada em uma estação com uma duração de 3 a 5 meses, ou seja, o período de chuva está concentrado, então, entre esses 3 a 5 meses. E em seu relevo, predomina-se, então, o planaltos e as chapadas. E o tipo de solo da Caatinga, ele é raso e pedregoso. Quando a gente fala em planalto, seriam aqueles pequenos morros, né? Aqueles pequenos morros, na verdade. Aquelas pequenas serras.
A flora da Caatinga, então. A flora da Caatinga, ela é constituída por uma vegetação xenófica, com adaptação para desenvolver-se no clima semiárido, ou seja, num clima mais quente. A sua vegetação é constituída principalmente por árvores de pequeno porte, troncos retorcidos com a presença de espinho, e que durante a seca, então, eles perdem as suas folhas, sendo observada, então, a presença dos troncos brancos e brilhosos, como se a mata estivesse morta. E, além disso, também, na Caatinga, é observada a presença de plantas que armazenam água, como os cactos, as cactas. A perda das folhas e a presença dos espinhos são adaptações dessas plantas contra a perda de água. Então, a descrição, então, para a flora da Caatinga. Então, dentro de algumas plantas da Caatinga, a gente pode destacar o umbuazeiro, o jatobá, a baraúna, a mimosa, a aroeira. Eu trouxe aqui dois exemplos, né? Tipo, eu trouxe as bromélias e os cactos, que são bastante frequentes, né, no bioma Caatinga. A gente visualiza eles com bastante frequência. Entre as inúmeras espécies de plantas, então, encontradas no Caatinga, cerca de 223 são endêmicas. Quando a gente fala em espécies endêmicas, a gente está falando de espécies específicas daquela região. Como a gente está falando em bioma, então são espécies que ocorrem apenas nesse tipo de bioma. E os cactos, então, eles são plantas típicas desse bioma, eles apresentam, então, a capacidade de armazenar água em seus tecidos, como eu descrevi no slide anterior. Agora nós vamos falar um pouco sobre a fauna da Caatinga. A fauna da Caatinga, ela é bastante diversa, assim como a flora, apresentando diversas espécies de répteis, anfíbios, aves, mamíferos. E muitas dessas espécies, então, como as espécies da flora, elas também são endêmicas, elas só ocorrem nesse bioma. E sendo dessas espécies, então, a gente tem cerca de 3 espécies de mamíferos, 23 de lagartos, 20 de peixes e 15 espécies de aves endêmicas do bioma Caatinga. Aí eu trago aqui também para vocês alguns exemplos de fauna, né? E alguns exemplos de animais da Caatinga, como o cachorro do mato e o cutiá. Dentro da fauna também é importante, né, a gente falar das aves, né, principalmente dessas duas aqui, da arara azul, gilear e da ararinha azul, que a ararinha azul, que seria essa daqui de baixo, ela habitava a região da Caatinga e, no entanto, o último exemplar, ele foi visto na natureza no ano de 2000. E assim, essa espécie, ela está considerada extinta. E já a arara azul de Lear, ela encontra-se em risco de extinção com cerca de apenas, nós temos na natureza hoje 150 pares vivos. Então, como a gente pode ver, é um bioma, né, que está bastante ameaçado, tanto como a flora como a fauna. A conservação da caatinga, então, como eu mencionei, né, ao longo do tempo, com o processo de... Ela vem sofrendo, então, ao longo do tempo, com o processo de desmatamento, principalmente pelo uso do solo. Dentro da realizada nesse ambiente, destaca-se a plantação de cana-de-açúcar, né? Tem bastante cana-de-açúcar no bioma Caatinga. E diversas espécies são afetadas, então, pela destruição do seu habitat, podendo, inclusive, chegar à extinção, assim como a gente viu o caso das duas aves, né?
Além do desmatamento, a região ela sofre com o efeito do aquecimento global, onde a gente tem uma redução no regime de chuvas, então pode afetar o modo dessa região semiárido, ao ponto de transformar essa região em deserto, porque o bioma Caatinga ele já é um bioma então bastante seco, né, um bioma semiárido, e com o aquecimento global a gente pode acabar transformando esse bioma em deserto. E a Caatinga, então, é o bioma brasileiro menos protegido. Nós temos apenas 2% do seu território ocupado, então, por unidades de conservação. Então, é essencial a elaboração de medidas de proteção pública para a conservação desse bioma tão diverso e importante, para que, no caso da ariranha azul, citada, não volte a acontecer. Eu destaquei principalmente, né, para que outras espécies além da ariranha azul não possam desaparecer. Agora a gente vai entrar no bioma cerrado. Dentro de algumas características gerais, o bioma cerrado ele ocupa cerca de 24% de todo o território nacional. O bioma cerrado ele é o nosso segundo maior bioma. É o nosso segundo maior bioma da América do Sul, né? E ele está abrangendo, então, por parte do Mato Grosso do Sul, Maranhão, Minas Gerais, Goiás, Tocantins. Além de apresentar manchas em algumas regiões do Norte, Nordeste e Sul. Em virtude da sua grande expansão e localização, então ele apresenta uma grande heterogeneidade natural, ambiental, o que reflete em uma vasta diversidade biológica. O clima dos cerrados, ele apresenta estações bastante marcadas, pois um verão ele é bastante chuvoso e no inverno seco, que é o diferente daqui da nossa região, né, do nosso bioma, que a gente vai ver daqui a pouco com a professora Dominique. Né, o nosso verão ele é mais seco e o nosso inverno ele é chuvoso. No cerrado ele é o contrário. Então, durante a estação seca, é comum a ocorrência de queimadas espontâneas, que, embora deixe a população em estado de alerta, são de extrema importância para algumas espécies de plantas que quebram a dormência de suas sementes apenas após as queimadas. E também vale ressaltar que muitas das espécies dessas plantas, elas são adaptadas ao fogo, com raízes mais profundas e uma cutícula espessa, então, que protege seus tecidos. O bioma cerrado aqui em rosa no mapa. Algumas das fisionomias do cerrado, né, algumas das descrições, né, do bioma cerrado. Nós temos 6 fisionomias diferentes. Nós temos de campo limpo, mata de galeria e vereda. 3, depois a gente vê mais as outras. Dentro do campo limpo, ela se caracteriza por apresentar uma vegetação herbácea, com a presença de gramíneas, arbustos e raras árvores. Dentro da mata de galeria, está presente ao longo das margens dos corpos de águas. Ele apresenta árvores com até 30 metros de altura, formando corredores fechados, que é o que a gente chama de galeria. E as veredas está presente, então, nos pequenos cursos de águas, nas regiões então, de solos hidromórficos, ou seja, saturados de águas e arenosos. E nós temos também o cerradão, o cerrado rupestre de altitude e o cerrado estrito sensu. Dentro do cerradão, é uma área florestal que apresenta então árvores
de até 15 metros de altura, o que ocupa, então, mais da metade da superfície. E dentro do cerrado rupestre de altitude, então ocorre em regiões de altitudes acima de 900 metros e é caracterizado, então, por uma vegetação arbóreo-arbustiva, como o pequi, a mangaba e o gravatá. Alguém já ouviu ou já experimentou essas frutas que eu mencionei? O pequi, a mangaba, o gravatá? Ó, a professora Dominique está se manifestando. No, quando a gente vai para Minas Gerais, Goiás, que é onde se tem a região do Cerrado, Brasília, a gente encontra os picolés com os frutos de sabor do Cerrado. Se eu não me engano, até a marca dos picolé e do sorvete é Sabores do Cerrado. E são bem gostosos, assim, são frutas bem, para nós daqui, né, que é do Rio Grande do Sul, são diferentes, mas são bem gostosas, assim. E faltou também, agora, por último, o Cerrado Estriticense, que ele é caracterizado, então, por uma grande diversidade e a sua vegetação é arbóreo-arbustivas, que pode apresentar uma árvore de até 6 metros de altura. Ó, dentro da flora do Cerrado, é aqui, ó, quando eu falei do pequi, essa aqui é a árvore do pequi, e esse aqui é o pequi. Ah, parecido, mas não é parecido com o nosso pêssego aqui. É um fruto, e dentro desse fruto ele tem alguns espinhos, assim, a gente tem que tomar um cuidado na hora que a gente for consumir ele. E lá no Cerrado, Minas, Goiás, eles fazem bastante, né? Com pequi com arroz, fazem sobremesa com pequi, é muito bom, assim. Então, dentro da flora do Cerrado, assim, ela apresenta uma grande diversidade de vegetação e uma grande diversidade vegetal. E essa diversidade vegetal, ela tem uma extrema importância ecológica e também econômica, onde os seus frutos e as flores também, elas têm uso no artesanato, uso na alimentação, medicinal e dentre outros usos, assim. A fauna do cerrado, assim como a flora, a fauna também, ela é bastante diversa. Então, cerca de 46, 47% da fauna de invertebrados do Brasil, ela pode ser encontrada aqui na região do Cerrado, além de diversos outros grupos, como aves e mamíferos. Né? Embora o Cerrado ele apresente uma grande diversidade, esse é o ecossistema, né, tipo, é o bioma mais ameaçado do mundo, né? Como ele está localizado em uma região de grande avanço de pecuária, acaba sendo sendo fortemente afetado por queimadas e desmatamentos, o que então que acaba causando a perda de cerca da metade da sua cobertura vegetal original. E dentro de alguns exemplos da fauna do cerrado, eu trago aqui o tamanduá e o lobo-guará, que são bastante visíveis, né, no bioma cerrado. E o bioma cerrado também, ele é conhecido como o berço das águas, pois na região em que se localiza, então podemos encontrar três aquíferos: o aquífero Guarani, o Babuí e o Urucuia. No entanto, a poluição desses aquíferos é uma preocupação em razão da intensa atividade agropecuária com a utilização de agrotóxicos. O desmatamento também acarreta problemas para os corpos de água, pois pode levar à erosão de suas margens e assoamento. E agora o bioma Mata Atlântica,
Algumas das características do bioma Mata Atlântica é que ele é um bioma presente no litoral, que é esse verde mais clarinho. Ele está distribuída por regiões de planaltos e serras, estendendo-se desde o Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul. A região onde se encontra apresenta desde o clima tropical úmido, com temperaturas relativamente elevadas durante grande parte do ano e a umidade proveniente do oceano que garante intensas chuvas durante o verão, até regiões com clima subtropical, onde a temperatura média do inverno é inferior a 15 graus, podendo acarretar, então, uma seca fisiológica. Um pouco da flora da Mata Atlântica. A Mata Atlântica, ela então apresenta cerca de 200 mil espécies, entre as espécies endêmicas e espécies ameaçadas de extinção. As espécies encontradas correspondem a cerca de 30% das existentes em todo o país. E dentro de alguma dessas espécies, a gente pode destacar aqui o araucária e essa daqui. Você sabe me dizer que espécie é essa daqui? Vou dar um zoom. Ai, peraí. Eu acredito que vocês devam ter visto na história, alguma coisa assim na geografia. Os meus colegas que também são professores, eles sabem dizer que espécie que é essa daqui? Aí vou dar uma dica, o nome está aparecendo ali, o nome dessa espécie. Ó, tá aparecendo palpites. Vamos ver o que que a Luísa vai dizer. Isso, é o pau-brasil. A Luísa acertou. Essa espécie, então, pau-brasil é lá da Mata Atlântica. Dentro um pouquinho da fauna agora. A gente já vai falar mais do pau-brasil no próximo slide. Vou falar um pouquinho agora da fauna, assim como a flora também, ela é bastante diversa, né? Eles apresentam bastante, nós temos bastante espécies endêmicas que ocorrem nesse bioma e também as espécies desse bioma, então elas estão bastante ameaçadas, assim como as espécies de outros biomas, né? Devido ao avanço da agricultura, da expansão das cidades, do desmatamento, aquecimento global, essas ameaças acabam sendo semelhantes a todos os biomas. Opa! E também aqui dentro de alguns exemplos, né, da nossa fauna, a gente tem o nosso mico-leão e o coati. O coati, ele é bastante encontrado, né, bastante comum. A quem já foi a Foz do Iguaçu, nas Cataratas do Iguaçu, tem muito coati, e também na Serra do Rio do Rastro, em Santa Catarina, também tem muito coati. A gente tem que tomar um cuidado com eles, porque eles vêm e roubam nossas coisas. A gente deixa a mochila ou uma sacola, assim, a gente, em Foz do Iguaçu, a gente sai para dar uma volta, né, compra lembrancinhas, compra chocolate, alguma coisa assim, a gente tem que tomar um cuidado enorme, eles vão ali e roubam mesmo. E a importância e a conservação do bioma Mata Atlântica. A Mata Atlântica, ele é um conjunto, então, de formações florestais, então, que possui, então, a maior diversidade biológica do país,
e compreende, então, entre 1 a 8% da biodiversidade mundial. E por volta do século XV, quando os europeus eles chegaram ao país, a Mata Atlântica ela estava distribuída em uma área em torno de 3 mil quilômetros quadrados, ou seja, cerca de 15% de todo o território brasileiro. Anotem isso, né? Prestem bastante atenção nessa informação, né? Que tipo, com a chegada dos europeus aqui, antes da chegada dos europeus, na verdade, nós tínhamos 15% do território brasileiro. Então, a partir desse momento que os europeus chegaram, iniciou-se a destruição por meio da exploração do pau-brasil, né? Aquela árvore, aquele indivíduo, né? Que eu perguntei para vocês se vocês conheciam, entre outras madeiras, entre outras extrações, né? De madeiras, acabou também foram bastante exploradas, o que acabou então levando à extinção de algumas espécies daqui do Brasil. E com o tempo, esse processo de degradação foi continuando, foi contínuo, e o desmatamento abriu então espaço para a implantação de lavouras, como cana-de-açúcar, café, né, e seguida pela expansão da área urbana, né. Isso a gente vê muito, que ocorre muito, principalmente na região de Minas, de São Paulo, que é uma região, né, de bioma Mata Atlântica. A gente vê a expansão da cidade de São Paulo, né, como, por exemplo, a expansão da área de café também, que é bastante forte nessa região. Então, todo esse processo de degradação histórico fez com que a Mata Atlântica ocupasse apenas 7% de todo o nosso território, nosso território original. Nós tínhamos, antes da chegada dos europeus, 15% de território, e agora, hoje, nós temos 7%, né, de território. Então, preservar a Mata Atlântica, ela vai beneficiar a espécie humana de inúmeras maneiras, né? Já que ele é um bioma bastante diverso, ele apresenta, então, bastante serviços ambientais, né? Que nem, como eu mencionei anteriormente, né? Os recursos do bioma são bastante utilizados, né? E só para finalizar a minha parte, né, finalizar o bioma Mata Atlântica, antes de eu passar para a professora Tayane, em 22 de dezembro de 2016, então foi sancionada a chamada Lei da Mata Atlântica. É uma lei, então, que dispõe sobre a utilização e a proteção da vegetação nativa da Mata Atlântica. Essa é uma lei de proteção a esse bioma, né, porque é um dos biomas mais que apresenta uma grande diversidade, e também ele é um dos biomas, além de apresentar essa grande diversidade, ele é um dos biomas mais ameaçados, né, que a gente tem hoje em dia. Alguma dúvida? Eu vou passar, então, para a professora Tayane. Tá contigo, Tayane. Quando quiser passar os slides, pode avisar que eu passo aqui para ti. Tá, muito obrigada, Marcelo. Então, gente, boa noite, né, novamente. Então, agora eu vou dar continuidade da nossa aula sobre os biomas, então, brasileiros. Pode passar, Marcelo. Nós vamos começar falando, então, do maior bioma que nós temos hoje, que é considerado o maior bioma, que é o Amazonas. Então, ele é um importante bioma por estar num território enorme e por ter a maior biodiversidade que se conheça até o momento. Claro que nós sabemos que deve ter muito mais espécies, porque nós não temos ainda todas as espécies, tanto de fauna ou flora catalogada, devido à extensão do bioma, mas esse bioma ele tem, então, 6,9 milhões de quilômetros quadrados, e ele faz divisa, então, o Amazônia Internacional com 9 países. Venezuela, Bolívia, Peru, entre outros, e a Amazônia Legal, a parte da Amazônia Nacional do Brasil, é 60% deste bioma, que
são em torno de 4 milhões de quilômetros quadrados. Pode passar, Marcelo. Então, a Amazonas, ela, além de se ter esse vasto território, hoje a gente tem mais ou menos, em média, registrado, não é um número muito preciso, porque esse número vai variando muito, de 2.500 espécies somente de árvores, em torno de 30 mil espécies de plantas e 100 mil existentes somente na América do Sul. A floresta, então, ela é considerada a maior floresta tropical do mundo e sua conservação é tema de discussão internacional. E tem uma total importância climática global, não somente para o nosso território. A floresta Amazonas, então, a gente tem o rio Amazonas, é o maior rio em extensão, e ele tem esse nome porque quando chegou os europeus aqui e eles estavam combatendo e entrando e conseguindo conquistar a floresta, teve uma tribo indígena, somente de mulheres, que conseguiu derrotar e expulsar esses europeus na época, e aí eles voltaram sem conseguir dominar essa parte do território. Ao chegar lá, eles deram o nome de Amazonas, devido às guerreiras Amazonas, e aí, então, por isso surgiu o nome do rio Amazonas, que é o maior rio, e desse bioma ser chamado de Amazonas. Hoje, a gente sabe que tem em torno de 100 tribos indígenas que residem dentro da floresta ainda, que ainda residem no bioma. Pode passar, por favor? Então, como eu falei, é uma floresta, né, o clima é tropical, então ela vai ser equatorial, o clima da Amazônia é equatorial, caracterizado, então, por elevadas temperaturas, onde nós vamos ter um grande índice pluviométrico, ou seja, vai chover em torno de 1.400 a 3.500 milímetros por ano, é muita chuva, e as temperaturas médias vai ser de 22 a 28 graus Celsius. E a umidade do ar pode ultrapassar os 80%. Então, se nós achamos aqui que geralmente a nossa umidade do ar em Pelotas, né, nós já achamos alta e geralmente é 60%, 70%, quando está muito, muito, muito úmido, que geralmente está entre 40% e 60% no índice de umidade bem alto, imagina lá como é a umidade. E por que isso? Porque como nós temos uma área de floresta muito densa, com muitos tipos de vegetação, o que ocorre? A transpiração das plantas. Vocês devem ter visto na parte lá da plantas, que as plantas, elas transpiram, na parte de respiração celular, ou fotossíntese, vocês tiveram essa aula. Então, essa transpiração faz com que a planta libere gás, e aí esse gás vai se condensar. Como a gente tem uma parte que é uma chapada, é um pico, que é o pico da neblina, então, esses gases, como são muita quantidade de plantas, eles ficam muito condensados, voltam e aí retornam como chuva. Então, por isso que ali na Amazonas é muito chuvoso. Tem a ver também com o relevo, com a parte da vegetação que a gente tem em torno do bioma. Pode passar para mim, Marcelo. Então, o relevo vai ser formado, então, por planícies de inundação, que são as várzeas, o planalto amazônico e escudos cristalinos. Geralmente, a altitude, então, vai ser acima dos 200 metros. Isso, nos escudos cristalinos, tu vai ter acima de 200 metros, que seria, então, o Pico da Neblina, que é considerado um dos pontos mais altos do Brasil, e vai estar localizado lá no norte da Amazonas. A altitude dele é 3.014 metros. E ele é um dos lugares de uma área de preservação do bioma. Pode passar, por favor. Então, aqui só para vocês verem, dentro do bioma Amazonas, nós temos os iguapós, que são as áreas, então, que ficam totalmente alagadas, e aí, nesse período que o rio está muito cheio, nós vamos ter água por 20 quilômetros de extensão, com uma altura considerável, onde nós vamos enxergar somente as copas das árvores. Vamos ter o lugar de várzea, o rio está mais baixo, mas nós temos esses locais com água. Nós temos mata ciliar, e aí a floresta
de mata mais densa e fechada ao entorno desse local, em torno dos rios. E aí, então, com isso, nós vamos ter uma grande variação de vegetação, de espécies de animais, porque nessa formação das várzeas, tem um local que fica uma parte totalmente de lodo, e aí é os manguezais. E ali, então, nós vamos ter um determinado tipo, uma espécie, como os caranguejos, que vão viver ali naquele ambiente, que é onde vai ser o seu refúgio. Pode passar. Gente, se eu estiver indo muito rápido, vocês avisem, tá? Por favor, que eu falo mais rápido que o Marcelo. Então, a hidrografia. A bacia, então, hidrográfica principal e é a maior, que é a do Rio Amazonas, tá? Se tem em torno de 7 mil afluentes nela, e tem vários rios que fazem parte dessa hidrografia, como o Araguaia, Negro, Solimões, Tocantins, o Xingu, o Juruá, Japurá. Tem muitos rios que vêm o nome como Japurá, Xingu, desculpa, vem dessa cultura indígena, por se ter vários grupos, vários indígenas nessa região, ainda se existir várias tribos. E eles são importantes porque os indígenas, os índios, eles têm uma cultura e eles, além de eles não só preservam a natureza, como eles são muito sábios em relação ao que tu pode utilizar, o que é tóxico, o que não é. Tem um tipo de formiga que dá numa árvore específica da Amazônia, que eles sabem, se tu esfregar a mão, se tu esfregar a formiga, né, no corpo, ela libera um cheiro, um odor, que vai ser um repelente natural. E aí, com o deterioramento da floresta e tentando tirar esse povo do seu local, do seu lugar, a gente está perdendo essa cultura. Então, nós estamos perdendo uma cultura social muito grande e muito importante, e que nos ajuda e nos auxilia bastante em relação a vários conhecimentos, até de medicina alternativa, que nós não temos, mas que eles têm muito, então por isso é importante. Em relação ali, vocês já devem ter visto que quando se encontra o Rio Solimões e o Rio Negro, eles têm as cores diferenciadas e parece que formam uma parede. Isso se dá devido à quantidade de composições químicas, de sedimentos que nós temos em determinado rio, também a velocidade com que esse rio se desloca, a temperatura da água, porque o que acontece? Por exemplo, o Rio Solimões, a água vai ser mais fria, mais densa, e ele tem uma maior velocidade. Em compensação, o Rio Negro, ele é mais ácido. E aí, essa diferença entre temperatura, pH, faz com que a gente tenha aquilo que parece uma parede de água, parece que as águas não se existe uma... Então, por isso que a gente tem essas duas colorações. Pode passar, Marcelo, por favor. Então, a fauna. Como a gente tem muitas espécies, eu trouxe o exemplo de algumas, aqui das espécies, da fauna em si, nós vamos ter bastante espécies endêmicas, muitas espécies endêmicas neste bioma. Um dos exemplos de espécie endêmica é o boto cor-de-rosa. O boto cor-de-rosa, hoje, não se pode mais, porque ele estava entrando em extinção devido ao pessoal começar a utilizar ele como isca para conseguir um determinado tipo de peixe, que era um prato sofisticado na Colômbia, e o pessoal estava matando o boto para pegar o peixe, que tem no Rio Amazonas, e vender ilegalmente para a Colômbia. Então, hoje já se tem esse conhecimento e já é proibido essa prática. Pode passar? Então, aqui mais alguns exemplos. O peixe-boi, o pirarucu, a arara vermelha, a arara de barriga amarela, a ariranha, a onça parda. Pode passar. A onça pintada. A árpia é uma das águias, das maiores águias, e ela é endêmica da Amazonas. O macaco prego,
pode ir. O tamanduá-bandeira, também temos na Amazonas, pode ir. Muito obrigada. E aí, então, eu trouxe 3 espécies principais que estão em extinção, que é a jaguatirica, a ararinha, que seria arara-juba, o nome, e o tucano de bico preto. Esses animais estão em extinção, já está lá no livro de capinha vermelha, que é o terror dos biólogos, aquele livrinho, que é o livro das espécies em extinção, que cada vez aumenta. E aí, então, eu trouxe só 3, porque é muita espécie, gente, é muito grande o bioma, então, por isso eu me detive nessas 3 importantes. Pode passar. E a flora, nós vamos ter também imensa, de árvores de grande porte, de arbusto, de plantas aquáticas. E aí, então, nós temos a Vitória Régia, que é aquela amarelinha ali na água, tem uma flor amarela, o símbolo da Amazônia. Vamos ter o açaí, que é da floresta amazônica, então, é uma planta endêmica de lá. A seringueira, mogno, cedro, samaúma, castanheira. Então, é muito diversificado, então nós temos todos os tipos os 4 grupos de plantas nós vamos encontrar lá. Pode passar, por favor. E aí, então, ela tem uma importância mundial pelo fato de regular as chuvas, porque o momento que tu tem esse pico da neblina chapada, essa condensação de ficar muito chuvoso lá, quando a umidade retorna como gás para a atmosfera, ela bate no pico, vamos dizer, né? No pico da neblina e retorna, fazendo com que se espalhe chuva por todo o sul, por toda essa região da América do Sul. Então, por isso que ela controla e regula as chuvas, por isso que essa floresta regula as chuvas. E também acaba mudando, acompanhando e alterando conforme o nosso clima. Representa, então, a maior biodiversidade do planeta, armazena milhões de toneladas de carbono, e as florestas, conforme vão sendo desmatadas, a gente aumenta, então, os gases no efeito estufa para a nossa atmosfera. Pode passar. E esses impactos, então, todos vão ser a partir das queimadas que tem, garimpagem, agropastoreiro, desmatamento, contrabando de plantas, tráfico de animais, disputa por terra, assentamento humano em locais proibidos, caça e pesca ilegal, como a do boto, e existe uma falta de fiscalização, porque a gente tem legislação, tem hora para fiscalizar, mas tem determinados locais que não tem como esse órgão agir, porque nós ainda estamos caminhando em relação ao direito ambiental, em relação às leis, porque nós estamos num ambiente, é como se fosse num pudim, vamos dizer, de passas, assim, que é aquela coisa meio mole, assim, porque não é ainda uma lei que tu vai ter e vai ser. A Constituição agora mesmo do Código Florestal, um monte de coisa que tinha sido determinada, que era importante, veio a cair. Então, se teve um retrocesso. Então, a gente ainda tem essa questão ambiental meio falha no nosso país, em relação aos nossos biomas, e mesmo em áreas, às vezes, de preservação, os órgãos não têm como atuar e não tem controle. A floresta mesmo, olha o tamanho da floresta, não tem pessoas suficientes para irem, adentrarem a floresta e conseguir fazer com que se haja prevenção e segurança do próprio bioma. E dependendo do local e do caso, tu até corre risco de morte. Então, é um assunto meio complicado, vamos se dizer, ainda para nós, brasileiros. Pode passar, Marcelo? E aí, então, se nós analisar o mapa, 27% é território indígena, e, na verdade, a maior parte do território Amazonas tem unidades de conservação, ou reservas, ou locais para turismo. Só que, como eu falei, ainda não temos uma legislação firme o suficiente, né? Ainda estamos caminhando com a legislação, e também não temos ainda pessoas suficientes para conseguir cumprir e controlar o bioma inteiro, ajudar a preservar todo o bioma, porque ele é muito extenso.
E fora que tem muitas questões, não só nacionais, como internacionais, que também tem todo um tratado político em relação a como se deve, e fora que tem unidades de conservação particular, unidade de conservação estadual, federal, então depende muito dos órgãos competentes para atuar em cada unidade. Pode passar para mim? Agora, então, vamos falar do nosso biominha Pampa. Pode passar, Marcelo. O bioma Pampa, gente, então, ele não ocupa todo o Rio Grande do Sul, né? Apesar de alguns acharem que sim, porque nós falamos que somos os gaúchos do Pampa, todo mundo se remete a isso, mas ele não ocupa uma parte do bioma, uma parte do Rio Grande do Sul, que é aquela ali que não está com desenhozinhos de árvore e verdinho, é Mata Atlântica, e o resto, então, é bioma Pampa, mais para o sul mesmo do país, e aí Uruguai e Argentina. Ele vem de origem indígena também, que vai significar uma região plana, e aí a gente tem como Campanha Gaúcha, Campo Sulino, e ele é o único presente numa unidade, vamos dizer, federativa. E o Pampa também sofre muito com as questões de desmatamento. Então, também é um dos biomas que é muito desmatado devido à pecuária. Pode passar para mim, Marcelo. O clima, então, vai ser subtropical. As 4 estações do ano vão ser bem definidas. Vai ser a presença de gramínea, então vai ser uma marca registrada, né? Plantas rasteiras e presença de gramínea. Vamos ter arbustos e árvores de pequeno porte. Chuva em torno de 200 a 1.600 milímetros por ano e a nossa temperatura média é 18 graus. Aí, então, eu trouxe uma foto mais bonitinha, assim, puxada para a primavera, para o verão, e uma do nosso inverno com bastante geada e neve, gelo, dependendo lá para locais de campanha. Pode passar. Então, a vegetação, nós temos uma vegetação bem variada. Então, nós vamos ter as estepes, vamos ter a savana estépica, que mais é nos campos, né, no relevo. As formações pioneiras, que são as gramíneas. A floresta estacional decidual e a floresta estacional semidecídua. Então, tudo com arbustos ou árvores. Pode passar. O relevo, então, nós vamos ter o Planalto da Campanha, uma depressão central, o Planalto sul-rio-grandense e uma planície costeira. Então, as principais temos como economia e que influenciam no nosso bioma, ou até devastar. Seriam, então, a criação do gado, soja e arroz, que é o que nos prejudica bastante em relação ao bioma, devido aos agrotóxicos que é utilizado. Temos extensas ocupações de lavoura de soja e de arroz, e os vinhedos. Então, aqui o solo é fértil para se cultivar uva e se ter os vinhedos. Pode passar, Marcelo. A flora, então, eu botei flora, mas é fauna, gente. Que tá um monte de animais ali. A fauna, então, do bioma Pampa, ela vai ser muito rica, tá? Então, nós vamos ter uma grande variedade de aves, mamíferos, artrópodes, répteis e anfíbios. Não é tão diversificado, nem tantas espécies em relação à Amazonas, mas nós vamos ter muitas espécies. Aí eu trouxe alguns exemplos, como onça-pintada, jabutirica, mono-cavoeiro, macaco, o quero-quero, graxaim. Aí nós temos o tucutuco, que é endêmico do Rio Grande do Sul. O sapinho de barriga vermelha também é uma espécie endêmica daqui, do Rio Grande do Sul. E nós temos o veado campeiro, que também é da nossa região aqui e está entrando em extinção, infelizmente. Pode passar, Marcelo. E aí, então, aqui algumas das espécies que nós podemos encontrar: o tamanduá, o gato do pampa, o zorrilho, sabiá do campo, pica-pau do campo, macaco-prego, onça pintada, mas lá na região da Serra, tá? Não aqui muito para a nossa região do sul,
Pode passar. E aí a flora, assim, né, agora com o nome certinho, vai apresentar, então, aproximadamente 3.000 espécies, tá? E aí algumas delas vão ser encontradas aqui, como o louro pardo, cedro, guajivira, guatabum, grápia, o capim-forquilha, nós temos o capim do Pamba também, um capim branco que é somente daqui, da nossa região, o trevo nativo, entre outras espécies. Pode passar, por gentileza. Gente, está muito rápido, vocês me avisem. E aí, como unidade de conservação do Pampa, eu trouxe o Taim, então, que é a nossa estação ecológica. Hoje, ela é uma unidade de conservação de proteção integral. Ela fica localizada ali, quem vai para Santa Vitória do Palmar, naquela estrada, ou pelo lado de Rio Grande também tu tem acesso. Ocupa 70% no lado de Santa Vitória do Palmar e 30% do município de Rio Grande. E quem é o órgão responsável pela manutenção, conservação e cuidados é o ICMBio. Então, ela é uma unidade, é um ESEC, é federal. Pode passar. Então, a estação ela foi criada através do decreto 92.963, em julho de 86, com uma área de 10.000 hectares. Então, ela vai ficar numa faixa estreita do Oceano Atlântico e da Lagoa Mirim, e ela apresenta uma grande expressão no contexto ambiental aqui do Rio Grande do Sul, no sul, na verdade, do Brasil. E aí, então, ela é lugar de banhados, apresenta uma diversidade de ecossistemas, está representado por praias e lugares, e pântanos, campos, cordões, campos de dunas. Tu vai ver todos esses tipos de vegetações neste pequeno pedaço entre Santa Vitória do Palmar e Rio Grande, ali nessa extensão dessa faixa. Pode passar. Então, a reserva, ela abriga pelo menos, né, 30 espécies diferentes de mamíferos, em torno de 250 aves, onde destaca animais como João de Barro, biguá, atarrã, maçarico preto, garça moura, socozinho, chimango, martim, capivara, jacaré do papo amarelo, ratão do banhado, cachorro do mato. E as aves, elas utilizam muito como migração o taim. Então, por isso que ele é muito importante, porque determinado local, lá até abril, mais ou menos, as aves migram para ali, para a reserva, e aí depois de abril, maio, elas voltam, então, para os seus locais, porque aí já passou o tempo ruim, vamos dizer, no seu habitat, e aí elas vêm para cá para conseguir alimento, conseguir se reproduzir, então, por isso ele é muito importante. Além da fauna, a flora apresenta figueira, corticeira, orquídea, bromélia, cacto, aguapé. Então, a flora também é bem diversificada. Pode passar, Marcelo, por favor. Aí aqui é só uma imagem com variadas espécies que são encontradas no Taim. Pode passar. E, por fim, finalizando a nossa aula de biomas, vamos falar, então, do Pantanal. O Pantanal, então, ele não é muito extenso, né? Em relação, ele ocupa mais ou menos 2% do território nacional em si, como bioma, mas ele é muito importante por ser a maior planície de inundação do mundo. Cerca de 250 mil quilômetros tem a extensão. E nós temos o Pantanal Norte e o Pantanal Sul. O Pantanal Sul, ele é maior e ele ocupa, ali é mais a parte do Mato Grosso do Sul, e o Pantanal Norte vai ocupar só aquele pequeno pedacinho do Mato Grosso. Ele é considerado, então, como patrimônio natural mundial, através da Unesco. Pode passar. O clima do Pantanal, então, vai ser tropical continental. Ele é marcado, então, por altas temperaturas. O seu índice pluviométrico vai ser um verão quente e chuvoso e um inverno frio e seco.
A temperatura é 20 graus, mais ou menos, e o índice vai ser de 1.000 a 1.500 milímetros de chuva por ano. De novembro a março, nós estamos no período chuvoso, e de abril a setembro, outubro, estamos no período seco. Só que não é o que está acontecendo. Neste momento, nós não estamos tendo o período chuvoso. Então, isso é muito preocupante, porque os animais, os jacaré, principalmente, estão sofrendo muito, eles estão se aglomerando em lodos, porque não se está tendo, então, esse período chuvoso que, de costume, deveria estar se tendo nesta época. Pode passar, Marcelo. Então, a vegetação do Pantanal, nós vamos dizer que vai ser um mosaico, tá, de 3 importantes biomas, porque nós vamos ter influência do bioma amazônico, do cerrado e da Mata Atlântica. Então, nós temos esses 3 biomas influenciando de como vai ser essa vegetação. Então, nós vamos ter serra, floresta, mata ciliar, mata densa, e vamos ter chapadas, como a Chapada de Guimarães. E essa formação vegetal, ela é muito importante, porque tem florestas específicas, como os carandazais, que são um homotipo de floresta. Então, tem lugares no Pantanal que tu só vai ter palmeiras de carandá. E aí, no resto, depois tu vai ter a floresta em si fechadinha, depois tu vai ter só mata ciliar, então é muito diversificado. Por isso que nós chamamos de mosaico. Então, por que o Pantanal alaga tanto? Alguém sabe me dizer por que ele alagaria tanto? Sim, não. Ninguém se pronuncia? Uma tentativa? Não? Então, gente, por quê? Porque o Pantanal, vamos pensar que ele é como uma piscina. Porque ele, como ele é envolto de serra e de chapada, é como se ali o local ficasse que nem a piscina. Então, quando chove, a água fica concentrada ali. O solo do Pantanal, nessa região onde ele fica alagado, ele é arenoso. Então, ele não é tão permeável. Então, custa mais para drenar a água. Já a floresta densa, nas florestas fechadas, nós já vamos no solo fértil, e porque a própria floresta, com a quantidade de folhas e plantas que vão caindo e vão se decompondo, que a gente chama de serrapilheira, vão fazendo com que se tenha um solo mais fértil. E aí, então, esse solo, ele não vai ser arenoso, diferente da volta da mata ciliar, ali dos locais encharcados. Então, nós vamos ter esses 2 tipos de solo. Pode passar, Marcelo, por favor. E além, então, da gente ter, nesse mosaico, os tipos de mata fechada, mata de galeria, mata ciliar, a vegetação, nós temos vegetações aquáticas, que são muito importantes, como o aguapé. Por que o aguapé é muito importante? Porque o aguapé, a sua raiz, se nós fosse ver, ela é que nem uma pena, um cabelo, se tu olhar a raiz de um aguapé. E o que acontece? Ele filtra muito os metais, então ele não deixa que ocorra bioacumulação de metais ou de qualquer material que tivesse dentro daquela água prejudicando os animais. Então, por isso que ele é importante e ele não deixa eutrofizar ali o local com sedimentos de matéria orgânica. Pode passar. Então, a fauna. Nós vamos ter uma variedade de espécies. Nós não temos tantas espécies endêmicas no Pantanal, por se tratar de ser uma mistura de 3 biomas importantes. Então, não existe tanta espécie endêmica. Mas o tuiuiu é uma ave símbolo do Pantanal, ela é endêmica da região, e aí, então, é uma das espécies que nós temos tida como endêmica, que nós vamos encontrar somente lá. Répteis, nós temos jacaré, cobra, lagartos, mamífero, capivara, ariranha, porco do mato, peixe, piranha, pintado, cachá. Então, tem uma diversidade muito grande. Pode passar, Marcelo. E aí, então, ali trouxe uma imagem um pouquinho maior, e ali o tuiuiu com as asas
abertas, né? Ele é uma das maiores aves, então a envergadura dele é em torno de 2 metros, mais ou menos, só para vocês terem uma ideia. Tamanduá-bandeira. Pode passar. E aí a flora, nós vamos ter uma flora bem diversificada, desde ipês lindos, maravilhosos, floridos, colorindo, como plantas aquáticas, e ali a mata, então, de palmeira carandá. Não, cambará, gente. Eu fiquei pensando, eu falei errado, eu acho. Cambará. Desculpe, mas eu fiquei achando. E aí, então, comunidade de conservação. O bioma, então, ele possui apenas 4,6% do seu total com unidade de conservação. E ele sofre seriamente com o impacto, principalmente esse ano, né, por queimadas e através de atividades agropecuárias extensivas. Porque, como ele está situado no Mato Grosso do Sul e um pedacinho no Mato Grosso, nós temos uma grande produção ali pecuária de gado. E aí, então, isso acaba com que vá se desmatando, isso tem esse impasse, porque tem a economia e também tem a parte ambiental, e aí o lado econômico acaba por vencer, e aí, então, vai se desmatando e se tendo maior parte pecuária do que unidades de conservação no bioma. Pode passar. E aí, uma das alternativas que eles utilizam no bioma em si, que seria o quê? Eles fazem muito turismo, como em Mato Grosso do Sul nós temos Bonito, que é uma cidade turística, e aí, como preservação, eles se utilizam do turismo. Então, é uma forma deles receberem, né, movimentar a economia e também ajudar o meio ambiente. Aqui eu trouxe só 4 exemplos, então, de algumas unidades de conservação que nós temos lá no Pantanal. Pode passar. Não sei, então, se ficou alguma dúvida, se vocês têm algum questionamento. Não. Passa para mim, Marcelo. Então, gente, a nossa próxima aula vai ser Biomas do Planeta, sexta que vem. Eu e o professor Marcelo, de novo, estaremos com vocês. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Desculpe se eu falei muito rápido, mas eu não queria estourar o tempo também da próxima aula. Eu deixar vocês terem um intervalinho. E dizer para vocês que muito obrigado, então. E não esqueçam lá no canal de dar o joinha lá de vocês, o like, que para nós é importante, para nós seguir trabalhando nesse formato, assim, home office. Eu sei que já está todo mundo meio cansado e tal, mas a gente precisa da motivação de vocês. Sempre que possível, compartilhem lá com os coleguinhas os vídeos e continuem nos acompanhando, por favor. Muito obrigada. Para nós é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Muito obrigado. Boa noite. Acho que pode encerrar para nós o vídeo.